Vamos seguindo no nosso estudo sobre o homem, antropologia bíblica, né? Que trabalha diretamente quem é o homem, né? De onde o homem veio, qual é o sentido da existência humana e o seu fim também, né? Trabalhamos isso dentro do nosso estudo antropológico, mas partindo da antropologia bíblica, né? O que a Bíblia tem a dizer com relação a isso. Então, o homem como imagem de Deus, ou como é estudado na teologia, imago Dei. O texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal que rastejante que se aresta sobre a terra, né? Então tá aqui, o versículo 27 diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Mas o que seria então o que o texto diz aqui? Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. O que seria então essa imagem de Deus? É bom entender que a Bíblia diz que Deus, ele é espírito, né? Deus é espírito. Então, se Deus é espírito e eu tenho um corpo, logo existe um diferencial, né? uma distância. Deus é espírito, ele é Deus, ele me criou, e eu sou o ser humano, né? Composto de corpo, alma e espírito. E aí, sendo o homem, sendo essa parte imaterial, espírito e alma a mesma coisa, dicotomia, ou sendo partes distintas do homem, o corpo, a alma e o espírito, né? Tricotomia. Então, o que seria isso, né? Qual seria então a imagem de Deus em mim? O que seria a imagem de Deus em mim, né? E aí, 3 pontos importantes aqui, né? Mas partindo de que essa imagem de Deus no homem seria a sua o seu caráter relacional do homem, né? Do homem se relacionar com a natureza e se relacionar com os seus semelhantes, né? E também a questão funcional, né? Que a gente vai ver, vai aprofundar um pouquinho. Então, o homem como imagem de Deus, e partindo do fator relacional, já que o texto diz façamos o homem, uma pluralidade, aqui se entende a trindade, né? O que seria então essa capacidade de relacionamento do homem, partindo desse ponto de que o homem é um ser relacional, né? Então, o homem, assim também como Deus, né? O homem é feito, criado, e você vai ver que o homem tem um relacionamento para com Deus, né? Cotidiano ali no Jardim do Éden. É tanto que depois que o homem peca, Deus vai lá ao encontro dele para dialogar com ele o que havia acontecido e porque ele estava se escondendo de Deus, né? Então temos esse ponto aqui da capacidade, o homem como imagem de Deus, ele tem a capacidade de relacionamento, de se relacionar, né, primeiramente com Deus e também com os seus semelhantes, como também com a própria natureza, né, a sua socialização, podemos dizer assim. E o homem também, como imagem e semelhança de Deus, ele tem uma capacidade moral, né, e racional, né, o que diferencia o homem do animal, né? O animal, ele não foi feito a imagem e semelhança de Deus. Ele tem a sua interação ali na natureza, mas a Bíblia não diz que ele em algum momento tem essa interação para com Deus, né? Como ser humano que se relaciona diretamente com Deus, né? Então, o ser humano, ele tem essa capacidade moral, né?
que nós compreendemos como a sua consciência, né? E dentro da racionalidade do ser humano, ele tem a capacidade de fazer julgamentos morais, né? Julgamentos éticos, né? De julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? A violência é algo que é errado, e vários fatores da sociedade. O homem, através da sua capacidade moral e racional, ele consegue fazer julgamentos do que é certo e do que é errado, né? Que é o que vai diferenciar então o homem dos animais, né? Então nós temos primeiro a capacidade de relacionamento. O homem consegue se relacionar para com Deus, para com o próximo e para com os animais. E o homem também tem a capacidade moral e racional de fazer julgamentos, o que diferencia ele dos animais. E também um outro ponto ainda dentro dessa compreensão do homem como a imagem e semelhança do próprio Deus. O homem, ele é representante de Deus, né? Daí um cristão, quando o cristão na sua conduta relacional, na sua conduta moral, ele tem que atuar como o representante do próprio Deus, né? Ele representa Deus. E aí ele representa Deus na terra, né? E ele agora a Bíblia diz que o homem, Deus dá uma missão aqui para o homem, a missão de dominar, o versículo 28, né? Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra, né? E sujeitai-a, dominai-a, dominai, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então tá aqui, né? Frutificar, se multiplicar, encher a terra e dominar. E dominar a terra. Ele deveria dominar a terra como ali o representante de Deus, né? Cuidar da criação de Deus, se relacionar com o seu próximo, né? Com aqueles que através dessa multiplicação da humanidade, né? Da formação da humanidade, haveria então esse convívio, né? E o homem sendo o representante de Deus, o homem sendo ali tendo esse ponto de dominar a terra e representar Deus na terra, né? Como cristão, o cristão, ele é um representante de Deus em levar a boa notícia, a mensagem do evangelho aos seus pares, né? Aos outros seres humanos, sendo pequenos cristos, né? Para que as pessoas vejam ali, né? Vejam Deus através da vida do cristão. Então aí o cristão é um representante de Deus. Então quando nós falamos de imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando desses três fatores, né? A capacidade que o ser humano tem de relacionamento, a própria Trindade tem, quando nós vemos no texto: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Capacidade moral e racional do homem de ter consciência do que é certo e é errado, e fazer julgamentos. E também como representante de Deus, o homem, ele representa Deus aqui na terra, e como seu representante, ele tem uma missão de dominar e de cuidar da natureza, como também o cristão ele representa o próprio Jesus Cristo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ide por todo mundo, prega o evangelho, anuncia a boa notícia para a humanidade que se distanciou de Deus, no capítulo seguinte, que é o capítulo 3, quando o homem peca, transgride a lei de Deus e se distancia de Deus. E agora, como representantes de Deus, nós podemos conduzir outras pessoas ao reino de Deus, de volta a Deus, né? De volta a se aproximar de Deus, a ter comunhão com Deus e se relacionar com Deus, aquilo que o pecado acabou distanciando o homem de Deus. Então, essa é a compreensão do homem como imagem e semelhança de Deus, ou como é conhecido,
né? A imago Dei. É isso, e vamos ao próximo ponto.